Eu acordei e falei assim, eu quero um violão de presente, de aniversário. E quero um violão verde. Eu tô olhando pra lá porque tem uma foto desse violão verde ali. Eu vou pegar pra mostrar pra você. Depois eu te mostro. É legal mostrar. E minha mãe me deu um violão verde. Eu tinha, sei lá, 5 anos, 4, não falta. E aí eu me lembro que eu tive um professor que era muito ruim. Isso, obviamente, que eu não saquei disso na hora, né? Eu saquei depois de muitos anos, né? Porque eu me lembro que ele saía da minha casa e eu falava assim, mas eu não entendi nada o que ele falou. Eu não entendi o que eu tenho que fazer. E aí abandonei. E ficou até meus 16, 17 anos. E aí um dia eu fui no show do Toquinho. E eu saí do show do Toquinho e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero tocar violão. Aí minha mãe tinha uma amiga que tinha tocado violão. Falou, não, vou te levar, não sei quem. Me levou no Manuel São Marcos, que era um violonista... Tinha uma orquestra. Exato, então. Você conheceu? Nossa, olha, vou te contar a minha história a partir disso, que o meu doutorado é sobre educação, ensino coletivo de violão, que é uma coisa que eu faço e eu aprendi a tocar assim, né? Porque você fazia aula e depois de 2 meses você já estava nessa camerata. E ele escrevia para cada aluno. Então os alunos mais adiantados tocavam as pedreiras. E eu que tinha acabado de entrar, nota longa, né? Assim, eu tenho o meu lado artístico, que é com as Choronas, que é um grupo de choro de mulheres, né? Tenho o meu trabalho solista, que veio do meu mestrado. Esse é o meu trabalho artístico e eu sou educadora, né? Trabalho em vários lugares como professora de violão. Na verdade, eu toco violão, é isso. Eu levo a vida tocando violão. A história desse quadro, que é uma história linda. Esse quadro, ele é uma pintura sobre uma foto que foi feita pelo Gal Ópido, que é um fotógrafo que acompanha as Choronas desde o começo da carreira, então desde, nossa, 2000, quando a gente gravou o primeiro CD. E aí ele fez essa foto e eu tenho uma prima que é pintora, que mora em Israel. E aí a gente conversando um dia, e eu vendo os quadros dela, eu falei, por que você não me pinta? E aí mandei essa foto pra ela. E aí ela, de surpresa, pintou a banda toda. E quando a Choronas completou 25 anos, que foi 2019, a gente gravou Choronas 25 Mais e a gente ia lançar em 2020. Aí virou a capa do nosso CD. O fotógrafo, então, fotografou essa tela e usou a tela para fazer a capa do CD 25 Mais. Ó, a volta que deu, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz sobre um violonista que trabalhou a vida inteira na Rádio Record, né? Então, desde a década de 30, quando ele entrou, até a década de 51 começou a TV, aí a rádio, tá, mas ele pegou todo esse período, né? E ele era um compositor para violão solo, e eu não encontrei gravação. Aí eu falei assim, não, deve ter até gravação, mas eu não encontrei registro nos discos, né? Encontrei um disco em homenagem a ele depois que ele faleceu. E tinha uma época que a gente ia muito no show, a gente gravava com a Inesita Barroso, ela adorava a gente, né, Choronas. E um dia eu perguntei pra ela, e ela falou assim, eu gravei muito com o Armandinho. E ela adorava, era um bocuda, né, falava palavrão, mas aqueles filhos da puta não colocavam nada nos encartes. Tem uma coisa emocional com os encartes, né? Tem a foto, tem quem escreveu, quem apresenta, tem quem gravou, tem a descrição, onde você gravou, quem foi o técnico, quem foram os músicos, quem foram os convidados. Tem um monte de coisa, né? Que você olha e quando você olha, você revive isso, né? Eu acho que a fotografia, essas coisas têm esse poder, né? Eu acho que o tempo, não só na música, né? Mas se a gente levar o tempo da música para a vida, né? Tem a ver com como você flui no tempo. Porque o tempo, ele é. Como você se coloca, como você toca, ou para onde você olha.
o que te faz parar, o que te faz continuar. Os três estudaram numa escola aqui perto, que era Jacarandá. E a dona da Jacarandá, as donas da Jacarandá, que era a Tânia e a Vitória, tinham os filhos na São Domingos. Então era meio uma trajetória, assim, as crianças que saíam da Jacarandá iam para São Domingos. Então foi meio isso, assim, o Pedro terminou o curso, era uma escola só infantil, o Pedro terminou a Jacarandá e foi para São Domingos no primeiro ano, e ele foi naquele ano que mudou o nome, o que era primeiro ano virou segundo, sabe, lembra? Teve essa troca, né? E a gente curtiu bastante o espaço, a gente foi super bem recebido na escola, né? O Pedro gostava muito da São Domingos. No ano que a Ana nasceu, o Equipe veio para cá. Veio para, tipo assim, o Equipe é a 3 quadras daqui. Aí eu falei assim, nossa, vamos trazer o Pedro para cá, a gente põe a Ana no Equipe e beleza, né? Acabou o carro, né? E quando a gente foi conversar com o Pedro, ele falou, não vou sair da São Domingos. Tipo... Eu falei, não, mas Pedro, você vai a pé para a escola. Eu falei assim, eu não vou sair da São Domingos. Tipo, não tinha discussão, não é que vamos pensar, conversar. Foi tão legal o jeito que ele falou, foi tão significativo para mim, porque eu falei assim, ele se identifica, ele gosta, ele tem amigos, ele, né, tá bom, né. A gente tá falando, sei lá, comigo que tem 20 anos de escola, mas eu sou uma com as minhas histórias, né, você é outra pessoa com as suas histórias. E se você senta, eu, o Pedro, a Ana, o Paulo e a Luísa, cada um vai contar a mesma história de uma forma diferente, né? E o São Domingos permite isso, né? Isso que é lindo, essa diversidade, né? Que não tem a preocupação de fazer 3 crianças iguais, né? Mas o Pedro é o Pedro, a Ana é a Ana e a Luísa é a Luísa. E ter uma escola que vê isso é muito legal, né? E eu falando isso agora para você, eu me lembro de alguns momentos pontuais, assim, que foram pontuais no tempo, né? Por exemplo, quando a pandemia foi uma delas, né? Que a gente precisava respeitar o tempo da escola e vice-versa, né? Precisava ter um olhar de todo mundo, né? E tava todo mundo no mesmo barco, né? Comemorações na escola sempre fico muito emocionada, porque é um lugar onde de fato a diversidade é exercida, né? Não é vamos falar sobre diversidade. Todo mundo, o corpo docente todo dentro, né? Praticando comunidade, né? O momento que eu achei crucial foi nas eleições, né? Naquelas. Tava todo mundo no pátio, ele não. E você fala assim, nossa, eu tenho comunidade aqui, não tô sozinho, né? Então, pra mim sempre foi assim, nossa, tô no lugar certo, por que eu não estudei num lugar assim? Tipo, que super escolha que a gente fez, né? E eu acho que 65 anos é incrível, né? Porque é isso, é um monte de gente, um monte de histórias que compõem uma coisa que é o Colégio São Domingos.